Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 12 de março de 2025, sejam todos bem-vindos. Nesse canal, vocês sabem, vocês ficam bem informados, então eu peço logo o seu like ou o seu dislike, não tem problema, mas também que você se inscreva nesse canal, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, porque I have a dream, eu tenho um sonho, chegar no fim deste ano com 500 mil inscritos. Será que chegaremos lá? Conto com a sua colaboração. Inscreva-se nesse canal e acione o sininho. Muito bem, meus amigos, sem mais delongas, vamos aos fatos. Pânico, transtorno no pânico, principalmente em relação à USAID. A notícia bombástica de hoje, muito séria, muito grave, é que um alto funcionário da USAID, uma funcionária sênior, mandou e-mails para os funcionários que continuam lá, que ficaram, que restaram, para que tirem o dia para queimar documentos importantes, documentos secretos, arquivos confidenciais e assim por diante. Pode isso, Arnaldo? Você deve estar se perguntando. Vejam só que notícia interessante publicada hoje no Head State. Diz que depois que o secretário de Estado, Marco Rubio, foi ao X na segunda-feira para declarar que 83% dos programas da USAID seriam cancelados e contratos rescindidos, um curioso memorando de um funcionário sênior, uma senhora, da USAID, obtido pelo site O Político, instruía os funcionários restantes a se reunirem na antiga agência em Washington ontem para destruir arquivos confidenciais, cofres classificados e documentos pessoais. O post de Marco Rubio no X dizia o seguinte: após uma revisão de 6 semanas, estamos oficialmente cancelando 83% dos programas da USAID, 83%. Os 5.200 contratos que agora foram cancelados gastaram dezenas de bilhões de dólares de maneiras que não serviram os principais interesses nacionais dos Estados Unidos. Não serviram e, em alguns casos, até prejudicaram os Estados Unidos. Em consulta com o Congresso, pretendemos que os 18% restantes dos programas que estamos mantendo, aproximadamente 1.000, sejam agora administrados de forma mais eficaz pelo Departamento de Estado. Agradecemos ao DOGE e à nossa equipe esforçada que trabalhou muitas horas para concretizar esta essa reforma histórica e tão esperada. Bem, aí logo em seguida, o site O Político publicou o seguinte, prestem atenção. Um alto funcionário da USAID instruiu os funcionários restantes da agência a se reunirem na antiga sede da agência em Washington, terça-feira, para um esforço de grupo de um dia inteiro para destruir documentos armazenados lá, muitos dos quais contêm informações confidenciais. Os materiais destinados à destruição incluem o conteúdo dos cofres classificados e documentos pessoais da agência no edifício Ronald Reagan. Isso estava contido num e-mail enviado pela diretora executiva interina da USAID, Erica Carr, e obtido pelo site O Político. O e-mail enviado por Erica Carr dizia o seguinte: destrua o máximo de documentos primeiro e reserve os sacos de queima para quando o triturador ficar indisponível ou precisar de uma pausa. O e-mail instruía a equipe a etiquetar os sacos de queima com a palavra secret e USAID/B/IO. Isso é a abreviação da agência para o Bureau or Independent Office. Muito bem, o e-mail, diz aqui o site O Político, não forneceu nenhuma razão, claro, não forneceria,
para a destruição do documento. A razão está implícita, evidentemente. O prédio está sendo esvaziado após demissão em massa, o que pode ter interrompido os cronogramas de destruição de documentos de rotina. Bem, é bom lembrar, claro, que o site O Político, apesar de soltar essas bombas de quando em quando, é um site de esquerda que foi muito bem irrigado pelos dólares do contribuinte na era Biden. Então, pode ser, diz o site, que porque muita gente foi mandada embora, então essas queimas de rotina ficaram bloqueadas e aí é preciso a toque de caixa colocar tudo em ordem. Tá, legal. Bem, o site O Político diz que a Alfândega e Proteção de Fronteiras está planejando se mudar para essa instalação da USAID, tendo alugado 390 mil pés quadrados de espaço de escritório no prédio no mês passado. Então, talvez para deixar um ambiente próprio para a ocupação de outra agência. Então, o pessoal está trabalhando num dia de queima. Pois é, no site O Político. Mas, vejam só, não foi só o Político que descobriu isso ou que recebeu essa informação. O jornalista da ProPublica, Brett Murphy, também afirma ter recebido este mesmo memorando, citando que é do secretário executivo interino da agência, a senhora Érica. A ProPublica acaba de obter uma diretriz notável para aqueles que permanecem na USAID. Esvaziem os cofres com os registros pessoais e confidenciais e, então, destruam o máximo de documentos possível. Isso em primeiro lugar, e depois reservem os sacos de queima para quando o triturador ficar indisponível e precisar de uma pausa. Aí diz aqui a ProPublica que o e-mail veio da secretária executiva interina da agência, confirmando o que havia dito o site O Político. Diz o Red State que o colaborador da Fox News e diretor-chefe do Spectator, Ben Domenech, no entanto, alega que isso não é nada fora do comum para o governo. Ele disse: isso é padrão, há literalmente um caminhão que faz isso, pega os documentos e depois os queima para a agência. E esse era o caso na minha gestão. Registros digitais são mantidos, registros físicos são destruídos. Mas, bem, fica a mesma dúvida em relação ao que disse o site O Político. É mesmo? Será mesmo? Pois é. Bem, mas enfim, essa é a notícia, então, gravíssima de hoje. Os funcionários restantes da USAID tirarão o dia para queimar documentos secretos. Mas, segundo muitos, isso é normal. Não é normal o que está aparecendo dos escândalos, ou melhor, dos rabos presos de gente importante com Diddy Combs. Acredite, os podres de Diddy Combs estão vindo à tona e respingando em gente importante. Há uma ligação agora, foi descoberto que há uma ligação entre uma autoridade do Havaí, de Maui especificamente, que foi no centro de um dos maiores dramas americanos, aqueles incêndios terríveis no Havaí, e Diddy Combs. Mas antes, para vocês entenderem o contexto, vamos a uma notícia publicada em 17 de setembro de 2023, no site O Pensador Americano. A matéria dizia o seguinte: o governador do Havaí, Josh Green, é um mentiroso descarado e afirma que apenas 31 pessoas ainda estão desaparecidas no incêndio de Lahaina, que queimou tanto que cremou pessoas. Parece também que o médico legista, Dr. Jeremy, pode trazer os mortos de volta. Jeremy confirmou 115 mortos na ilha semanas atrás, mas agora diz que o número é 97. Ele alega que a discrepância é porque algumas pessoas foram contadas 2 vezes e outras eram, na verdade, animais. Aí diz o pensador americano.
Ele não aprendeu a diferença entre o homem e os animais na Universidade Autônoma de Guadalajara, ao que parece, onde se formou em 2008. A alegação é de que 74 corpos foram identificados. Isso pode ou não ser verdade, dizia o site O Pensador Americano. Isso pode ou não ser verdade. Hoje temos convicção de que não era verdade pelos motivos que logo surgirão. As pessoas que foram cremadas no incêndio nunca serão identificadas. Já o chefe de polícia de Maui, prestem atenção nesse nome, John Pelletier, o chefe de polícia de Maui, não é pouca coisa, é uma autoridade importante. John Pelletier afirmou que o número de desaparecidos caiu de 41 para 31. Um membro da Guarda Nacional que estava trabalhando na limpeza, no entanto, foi entrevistado por James O'Keefe, conhecido por suas exposições do Projeto Veritas. O'Keefe foi informado de que ainda haviam muitas pessoas desaparecidas, ou seja, muito mais do que o chefe de polícia de Maui, John Pelletier, havia informado. O'Keefe perguntou a um guarda florestal, mil pessoas desaparecidas? O guarda respondeu, provavelmente. E Pelletier tinha falado em 31 pessoas. O'Keefe perguntou se os políticos estavam mentindo nas notícias sobre os números, e o homem disse, o guarda florestal, disse que não podia falar nada porque não assistia às notícias. Isso o deixava muito triste. Bem, tudo bem. Mas ele trabalhava com a hipótese de 1000 desaparecidos. A mídia, claro, ficou com a versão de John Pelletier, chefe de polícia de Maui. Agora sabe-se que esse senhor, John Pelletier, não tem o menor crédito. Querem saber por quê? Porque ele encobriu um estupro praticado por Diddy Combs. Essa é a bomba também publicada hoje pelo Hawaii News. Diz o seguinte, o chefe de polícia de Maui, John Pelletier, nega veementemente as alegações de que estava envolvido em um acontecimento ligado a Sean Diddy Combs. Em uma ação civil de quase 90 páginas movida por Ashley Pahen e 2 indivíduos não identificados, Pelletier é acusado de ter sido contratado como segurança de Combs em 2018. O processo alega que Pelletier, que na época era capitão de polícia em Las Vegas, se passou por xerife na Califórnia e respondeu a um suposto estupro coletivo envolvendo Diddy Combs. A vítima, uma das vítimas, alega que Pelletier a instruiu a ir para casa e não oferecer ajuda ou assistência médica à vítima. A mulher alega que Pelletier deu um envelope a um vizinho dela, que poderia eventualmente confirmar que houve sim agressão a essa senhora e quem sabe a outras também na residência ao lado. Bem, a mulher então alega que Pelletier deu um envelope a esse vizinho que ela acredita estava cheio de dólares, cheio de dinheiro. Ela alega que Pelletier mais tarde a levou, a ela e outra pessoa, sob mira de uma arma para sua casa e os conteve, recusando-se que eles chamassem um advogado, e fez várias coisas para encobrir o sequestro, ou seja, ele impediu a mulher de denunciar, ele a sequestrou, levou sob mira para sua casa e ainda fez várias ameaças à vítima. Em uma declaração, o prefeito do condado de Maui, Richard Bissen, solicitou que a comissão de polícia do condado de Maui colocasse Pelletier em licença administrativa enquanto a investigação continua em andamento.
E aí tem toda a declaração aqui do prefeito do condado de Maui e por aí vai. Bem, isso quer dizer o seguinte, que a América definitivamente estava sendo, digamos, o último bastião da democracia, tinha sido, na verdade, derrubado. Esses atores que estão aparecendo aí, relacionados agora não só ao caso Epstein, que aparecerão, mas também ao Diddy Combs, provam isso. Estava tudo meio que aparelhado, evidentemente. E aí a pessoa ingênua, não sabendo disso, buscando a proteção da lei, encontrava mais perigo pelo caminho, mais ameaças. E os verdadeiros bandidos, todos se beneficiando desta nova América inaugurada lá atrás por Barack Hussein Obama. Mas isso também indica que os podres de Diddy Combs não pararão de respingar em gente importante. Isso aí é só a pontinha do gelo, podem acreditar. Uma notícia que também desespera o pessoal da educação lá nos Estados Unidos. Vejam só. No início deste mês, a nova secretária de Educação, Linda McMahon, anunciou uma missão final do Departamento de Educação, ou seja, mandá-lo de volta aos estados. E aí, como se fosse aqui o nosso Ministério da Educação, ela fez imediatamente um corte de 50% no número de funcionários. Ela disse em uma carta que quase 50% da força de trabalho do departamento seria colocada em licença administrativa a partir de sexta-feira, 21 de março. E isso reduzirá a equipe do departamento de 4.133 trabalhadores para 2.183. E continuará funcionando perfeitamente, talvez até com mais eficiência, com 50% dos funcionários demitidos. Aí você se pergunta, mas será mesmo que o último bastião da democracia estava derrubado? Pois é. Bem, aqui para terminar, duas noticiazinhas importantes. Uma, o Canadá havia ameaçado taxar os consumidores de eletricidade dos Estados Unidos por conta das tarifas impostas por Donald Trump. E aí, qual foi a resposta do loirão? Ele disse que aumentaria as tarifas do Canadá para 50% e prometeu destruir a indústria automobilística canadense. E aí o que aconteceu? Bem, Ontário recuou. O primeiro-ministro suspendeu a sobretaxa sobre energia canadense e se reunirá às pressas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, senhor Lutnick. Bem, isso aqui eu ainda vou falar mais, porque, claro, é uma notícia que vai render muito, mas, por enquanto, só um aperitivo. Em relação à educação, também há uma notícia interessante aqui. Trump cancelou 400 milhões de dólares em financiamento para a Universidade de Colômbia. Só 400 milhões de dólares. Pois é, meus amigos, por enquanto é isso, mas temos em perspectiva, então, os podres de Diddy Combs, por assim dizer, e ainda estamos aqui, claro, aguardando a tão esperada lista de Epstein. Por enquanto é isso. À noitinha eu volto, se Deus quiser. Espero vocês. Até lá.